Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Como é que estão? Tô aqui agora, né, na escola, né? Então tá aqui um ambiente um pouquinho mais familiar aqui para vocês, né? Então vamos continuar aqui agora um pouco da nossa aula de Excel, né? A gente vai começar a falar agora sobre algumas outras coisinhas, né, um pouquinho mais complicadas. Até o momento a gente estava vendo mais questões de formatações visuais, bordas, fontes, né? A gente viu aí agora na nossa última aula, nosso primeiro contato ali com os números, né? Como fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, usando referências, né? Para servir de recapitulação, a gente pode ver essas referências como esse pequeno A1 aqui no canto. Então, toda célula ela tem uma espécie de endereço, vamos chamar de endereço, né? Por exemplo, E11, temos aqui o I7, temos aqui o E4. Então, todas as células, elas têm referências, tá? Então, para fazer contas como colocar um 4, vamos colocar um 6. Eu quero fazer 4 mais 6, eu não preciso fazer 4 mais 6. Eu posso fazer B4 mais B5. Por quê? Se algum desses números mudar, o resultado da minha conta mudou também. Certo? Pois bem, vamos avançar um pouco mais no seguinte. Até o momento, a gente está lidando com números, vamos dizer assim, números puros, né? 1, 2, 3, 1000, 5.500, 2.371, por exemplo. No entanto, a gente tem vários tipos de formatações de números. Nós temos números decimais, nós temos números com porcentagem, nós temos números que são moedas, né? A gente tem o cifrão ali no começo do número. Então, a gente está vendo aqui agora só números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente está vendo simplesmente números naturais, não estamos vendo números irracionais, né? Que seriam, por exemplo, sei lá, o pi, por exemplo, 3,14, 15, 92 e por aí vai. Como trabalhar com esses números no Excel? Antes da gente começar a trabalhar com esses números, vale a pena a gente tentar dar uma recapitulada bem básica, bem tranquila, em algumas questõezinhas de matemática. Primeiro, vamos imaginar que eu tenho o número 1370. Isso é um número natural, ele é simplesmente um número, como é que eu posso dizer? Um número puro. 1370 é 1370 e acabou. Então nós temos o quê? Uma vírgula. Vamos colocar uma vírgula e vamos colocar 17. 1370,17. Essa vírgula a gente chama de separador decimal. Então, a vírgula, ela funciona como separador decimal, ou seja, dali para frente, essa parte aqui, ela corresponde a um número decimal. Isso funciona para todo tipo de coisa, tipo 15 reais. Deu 15 reais e 60 centavos. Aquele vírgula 60 é um número decimal, né? Sei lá, o aluno tirou 5,5 na prova de geografia. Foi mal em geografia, hein? Então, o aluno tirou 5,5 na prova de geografia. Aqui nós temos um número decimal. Ele não tirou 5, ele tirou 5,5. Então, se nós temos aqui o número 5 e o número 6, aqui nesse intervalo nós temos uma infinidade de números. E realmente, uma infinidade de números. É para isso que nós temos os números com vírgula. Então, nós temos aqui o separador decimal. Só que nós temos um outro componente, eu vou pegar até o verde aqui. Nós temos um outro componente do número. Esse é bem opcional, tá? Que são aqueles pontinhos.
Esses pontinhos eu vou colocar aqui, ó. A vírgula é o separador decimal. O pontinho é o chamado de separador de milhar. Como assim milhar, professor? Imagine a população mundial. Vamos lá. A população mundial tem, sei lá, vamos colocar aqui 7 bilhões, 350 milhões, 180 mil e 200 pessoas. Que número que é esse? Poxa, quer dizer que eu vou ter que contar de 3 em 3? 1, 2, 3, opa, 1, 2, 3, opa, 1, 2, 3, opa. Então eu sei que é 7 bilhões. Para isso existe o separador de milhar. O separador de milhar nada mais são do que esses pontinhos, né, que ajudam a gente a identificar os números. Então eu sei que, opa, esse número aqui é 7 bilhões, 350 milhões, 180 mil e 200. Isso facilita muito a leitura. Da mesma forma, vamos pegar, por exemplo, o número 15.370,20. Vamos supor que isso aqui é um valor em reais, tipo, você tem 15 mil reais na tua conta. Sonho, né? Aqui nós temos os dois símbolos. Nós temos aqui, ó, o separador decimal. Isso aqui era para ser uma setinha, tá? Aí, agora sim. Isso aqui é um separador decimal. E isso aqui, ó, é o nosso separador de milhar. O separador de milhar, ele é opcional, tá? Eu posso ter ou não ter ele. Já o separador decimal é sempre obrigatório. Se eu apagar esse separador decimal aqui, opa, já virou um número totalmente diferente, ó. Já não é mais 15 mil. Ele é o quê? Aqui, ó, 3, ó, ele virou 1 milhão. Então, o separador decimal, ele é muito importante, tá? Eles são justamente os números com vírgula. Então, separador decimal tem que acontecer. Tudo bem? Até o momento tudo certo? Vamos lá. O que isso tem a ver com Excel, professor? Meu Deus! Então vamos lá. Vamos então para o nosso Excel aqui, tá? Eu vou dar o zoom aqui, né, para poder ficar um pouco mais fácil aí de vocês enxergarem. Vamos imaginar, eu acho que eu vou aumentar mais um pouquinho, porque eu não vou estar lidando com cálculo agora, vamos estar lidando só com exemplos, então fica um pouco mais fácil de vocês verem. Vamos lá, o que a gente estava vendo até o momento? Se eu colocar R$15,35, legal, ele ficou a vírgula ali, certo? Se eu colocar R$15,20, note que ele sumiu com o 2 ali. Porque 15,2... 15,20, 15,200, tanto faz, né? Eu posso fazer aqui o 15,2, eu posso colocar quantos zeros eu quiser aqui, que tanto faz, eu posso cortar esses zeros, eu não preciso desses zeros, eu preciso basicamente do 15,2. É diferente de quando tiver, por exemplo, 15,200320000. Opa! Qual zero que eu posso cortar? Esse e esse. Então, todos os zeros ali no final eu posso cortar. Da mesma forma, se eu tiver zeros antes ali, eu não preciso desse zero antes. Eu posso cortar esses zeros, né? O que importa para mim está aqui, ó. E mesma coisa aqui, ó. O que importa para mim está aqui. Por isso que o Excel faz isso automaticamente, né? Mas a gente já vai ver como tratar essas informações, como tratar esses números. Se eu colocar 15,20005, beleza, agora ele foi. Eu vou diminuir um pouquinho esse número aqui, vou colocar só 205 apenas, tá? Então tá vendo que ele está bem irregular? Eu não tenho uma quantidade definida de casas depois da vírgula, tipo, aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho nenhuma. Como que eu faço para padronizar isso daqui? Como que eu faço para deixar tudo bonitinho, tudo certinho? Aí, ó, a gente tem esses 2 botões aqui, ó, tá vendo esses botões que tem esses monte de zeros aqui com
a setinha para a esquerda e a setinha para a direita, é exatamente ali que a gente vai para poder ajustar as nossas casas depois da vírgula. Vamos fazer assim, ó, vamos selecionar as células, você simplesmente, ó, clica na primeira célula, não solta e só arrasta para baixo. Selecionamos as quatro células aqui simultaneamente. Agora, tudo que a gente aplicar, vamos aplicar nas 4 células ao mesmo tempo. Ó, negrito, ó, foi negrito nas 4 ao mesmo tempo. Sublinhado, foi sublinhado nas 4 ao mesmo tempo. Então, por isso a gente selecionou as 4, tá? Ah, eu posso fazer um por um? Posso fazer um por um, só que vai me gastar muito tempo. Imagina uma lista com 200 nomes e você colocar negrito por negrito, um por um. Boa sorte. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos ajustar a quantidade de casas decimais através, ó, desses 2 botões aqui, ó. Se a gente clicar aqui no botão de diminuir casas decimais, o que vai acontecer? Ele vai, ó, sumir com as casas decimais. Aqueles 15, qualquer coisa, simplesmente virou 15. Não interessa o que vier depois da casa da vírgula. Agora, se a gente clicar com outro botão de aumentar casas decimais, ó, uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. Tá vendo que já tá ficando tudo belezinha, tudo bonitinho? Ó, eu posso colocar quantas casas decimais eu quiser. Agora os meus números estão todos iguais. Vamos colocar aqui, ó. Pronto, vamos colocar 2 casas decimais, ó. 15,35, ele manteve 15,35. O 15,2, ele virou 15,20. Por que vírgula 20? Para poder manter as 2 casas, ó. 35 tem 2 casas, então vamos manter o 20 também. Agora, olha só que interessante. 15,205. 205 tem 3 casas. Eu não quero 3 casas, eu quero apenas 2 casas. Só que olha só o que ele fez. Ele não apenas cortou o 5, ele cortou o 5 e arredondou o número para cima, né? Então, lembram como é que na escola, como é que funcionam os arredondamentos? Vamos imaginar aqui, ó, 15,217,9. Ó, se eu cortar esse 9 aqui, fica 15,217, eu não posso mais manter o 7, eu tenho que arredondar isso aqui para 8, né? Porque eu cortei o 9. O 9 é se eu cortei números acima de 5, eu subo o outro número. Ah, eu quero manter somente 2 casas decimais. Opa, aqui tem 2, 1, 8. Vamos cortar o 8 e eu não posso manter esse 1. Eu tenho que arredondar esse daqui de 1 para 2. Então, note que o nosso arredondamento aqui, ele funciona exatamente da mesma forma. Tá? Eu cortei o 5 fora, o 0 vira 1, então vira 15,21. E mesma coisa aqui, ó, o 15, 15,0, 15,000. É tudo a mesma coisa, né? Então, se eu coloquei o número 15, se eu coloquei o número 16, ó, ele vai colocar automaticamente o 0 ali depois, tá? Então, é dessa forma que funcionam as casas decimais. Funciona para conta? Funciona para conta também. Vamos fazer aqui então uma divisão. 21 dividido por 7, por exemplo. 21 dividido por 7 vai dar 3, exatamente. Vamos colocar 21 dividido por 9. Opa, agora sim, ó. Vai dar 2,3333333. Então, eu não preciso dessa dízima periódica, né? Esse 33333 se chama dízima periódica. Eu não preciso dela. Eu posso, ó, reduzir a minha quantidade de casas depois da vírgula, né? Eu posso colocar, sei lá, 27 dividido por 21. Posso? Olha só, ele vai dar um número gigantesco, ó. Tá vendo? Ele vai dar um número irracional. Número irracional são números que não dão divisão exata, né? Então, ó, eu posso... Ele vai arredondando, ó. 429, ele virou 4,3, tá vendo? Ele já vai fazendo os arredondamentos automaticamente. E, ó, eu não preciso me preocupar... Eu não preciso me preocupar
com quantidades de números depois da vírgula. Então, ó, note que uma divisão que resultou num número irracional, eu consigo manter exatamente a mesma quantidade de casas depois da vírgula do que os outros números. Ó. Agora fica tudo bonitinho, tudo certinho. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aqui até o momento a gente estava vendo números depois da vírgula. Vamos colocar um número bem grande aqui. Vamos colocar 156.230,12. Vamos aumentar. Vamos colocar 1, 2, 3, 4. Como a gente colocou duas casas decimais, o vírgula 1, 2, 3, 4 virou vírgula 1, 2. Só que note como esse 156.230 ele está começando a ficar um pouco difícil de ler, né? Então se eu colocar 2 milhões e olha aquele amontoado de número ali naquele canto. Como então a gente pode colocar os separadores de milhar? Os separadores de milhar são o que vai separar 2 milhões, ponto. 156 mil, ponto. Então, os separadores de milhar, eles estão nesse símbolo aqui, ó. Então, tá vendo que ele colocou 2 milhões, ponto, 156 mil, ponto, 230. Então, o número ficou muito mais fácil de ler. Agora eu posso colocar 12 bilhões, 400 e não sei o que. Sei lá, vamos digitar um monte de número aqui. Que número que é esse? Eu vou ter que ficar contando de 3 em 3 ali. Eu não preciso, olha. Eu já sei que esse número aqui é 1 trilhão, 245 bilhões e por aí vai. Ah, tá vírgula 00 aqui. Como é que eu faço para tirar? Lembra daqui, ó, do botão? Ó, tirei aqui o 0. Então pronto, agora eu consegui formatar meu número certinho, bonitinho. Tudo bem? Vamos abrir aqui uma outra planilha aqui. Deixa eu dar o meu zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Vamos lá. E com relação a moedas, como que funcionam as moedas? Com relação às moedas é muito tranquilo. Vocês precisam apenas dar um clique. Vamos supor que isso aqui seja R$130, R$12,60. Vamos colocar aqui R$112,35. Para eu lidar com moeda, eu preciso colocar o cifrão. Qual que é a tendência de fazer? Ah, vamos colocar o cifrão e vamos colocar R$12. Tá errado, errado. Não faça isso, gente. Não escreva cifrão. Não faça isso. Como que eu faço então, professor, para poder colocar cifrão? O Excel faz isso automaticamente. Tá vendo esse íconezinho de dinheiro aqui no cantinho? Vocês vão ver uma notinha e umas moedinhas empilhadas. Esse ícone de dinheiro aqui é justamente para vocês fazerem a formatação de valores monetários, para valores de moeda, tá? Então vamos clicar aqui nessa setinha aqui, ó, para vocês verem, ó, português Brasil, reais, inglês Estados Unidos, dólar ou euro. Então vamos colocar português Brasil, né, porque é como a gente quer. Olha só que beleza, ele automaticamente já colocou as vírgulas e já separou a quantidade de casa decimal. Então 130 virou 130,00, 12,6 virou 12,60, R$12,60. 112,35 ele manteve. Agora, professor, e se eu colocar 1.230, sei lá, não sei quantos centavos aí? Ele já manteve a formatação certinha, belezinha, ó. Tá vendo que o 1.230 ele já colocou até o ponto do 1.230 para você. Então, nunca coloque o cifrão antes, né? Não, a tendência, o dedo coça, né? Pra gente poder colocar o cifrão. Não faça isso, ó. Coloque o número, como ele é, depois só vem, ó, dê um clique ali no dinheiro e automaticamente formatou como moeda. Então isso significa que eu posso ter uma lista de valores e eu quero formatar todos esses valores como moeda. Eu só venho aqui, deixa eu ajustar aqui de novo o zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, tá vendo todos esses números que estão aqui? Vamos supor que todos esses valores são moeda. Seleciono, clico aqui no íconezinho de dinheiro e
Pronto, formatei todos esses valores como moeda. Tudo bem? Tudo certinho? Agora vamos só para a nossa última parte aqui e com relação à porcentagem, professor. Como é que vai funcionar com relação às porcentagens? As porcentagens eu ainda até posso colocar o íconezinho de porcentagem. Tá vendo? Tem o íconezinho de porcentagem? Eu posso colocar 15%? Posso colocar 15%. Ele já ajusta automaticamente, como você pode ver aqui, ó, como porcentagem. Agora, e se eu fizer 16? Beleza. Agora eu vou clicar no ícone de porcentagem. Opa, ele virou 1.600%? Como assim? Por que eu coloquei, sei lá, 7%? Vamos colocar 7%, ele virou 700. Meu Deus, como assim? Como que funciona? Gente, lembrem-se de como que funciona a porcentagem. Ó, 10%, na verdade, é 0,1, tá? 12%, na verdade, é 0,12. Nossa, professor, como assim? Porque 12 por cento é a mesma coisa que 0,12. Entendeu de onde veio esse número? Então, se eu fizer esse número vezes 100, eu vou retornar para os 12 iniciais. Então, se eu fizer 13,7%, é a mesma coisa que 0,137. Por quê? 0,137 vezes 100, eu vou retornar aos 13,7 iniciais. Agora, por que ele ficou 700%? Porque 7 vezes 100, quanto que é? 700. Então, nos casos dos números com porcentagem, você coloca 7%. Opa, eu já tinha colocado como porcentagem ali, né? Coloca ali 7%, 9%, não tem problema. Você pode colocar o número com o símbolo de porcentagem ali no teu teclado ali. Aqui no meu está acima do número 5. Tá? Então você segura o Shift, aperta o número 5 ali, vai aparecer o símbolo de porcentagem. Lembrando que o número 5 é aqui no meu teclado, tá? No teclado de vocês pode ser outro número, pode ser o número 6, 7, 8. Vocês deem uma olhada ali no teu teclado para saber qual que é o número de porcentagem. Tudo bem? Então, agora se eu colocar 0,12 e eu clicar no símbolo de porcentagem, olha só, agora sim ficou os 12. Agora, se eu colocar 12 e colocar na porcentagem, ele virou 1.200. Por quê? Por causa dessa regrinha aqui, tá, gente? Ó, a porcentagem é 12%. É a mesma coisa que 0,12, tudo bem? Então, se eu fizer 0,12 vezes 100, olha só, eu voltei aqui para os meus 12 iniciais, tudo bem? É por isso que ele dá esse problema aqui. Nossa, professor, saiu 1.200 e agora como é que eu faço? Não tem problema. Eu só coloco 12 em cima e acabou. E tá tudo certo. Tudo bem? Então, essa daqui então foi a nossa aula sobre formatação de números, tá? Tudo que a gente viu na aula de hoje são esses botões aqui embaixo, ó. Moeda, porcentagem, separador de milhar e casas decimais, tudo bem? Eu sei que foi um pouquinho complicado, eu sei que agora começa a envolver um pouquinho aqui da matemática, começa a envolver um pouco mais de números, mas ó, caso tenham dúvidas, caso tenham algum problema, me avisem, me chamem, fale, professor, é muito número, socorro, meu Deus, não tem problema, me chama, a gente separa um tempinho aí para poder dar uma força aí para vocês, a gente separa um horário, a gente marca um horário, fala assim, olha, amanhã é 2 da tarde, aí a gente marca um horário, pode ser? Então, um forte abraço para vocês e nos vemos aí na próxima aula. Até mais!